Então, lancei meu primeiro curso, não vendeu nada. Caramba. Porque eu mesma não acreditava que eu ia conseguir empreender. Eu vim de uma família com uma cabeça muito fechada para isso. Eu não tenho tempo de ouvir o problema. Eu já tô ele mal falou no começo do problema, eu já tô pensando na solução. Eu tenho princípios muito certos. Então, primeira coisa, confiar em Deus, acreditar na gente e entender que as coisas não são imediatas. O que a gente foca, expande. Expande. O céu é o limite. O céu é o limite, não. Tem muita coisa. Bem-vindo a mais um podcast constante. A nossa convidada de hoje é Karina Sentanin, nail designer, e com mais de 100 mil seguidores nas suas redes sociais. Ela vai trazer um pouco da sua trajetória profissional. Karina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito, muito essa oportunidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre empreendedorismo, falar sobre o meu trabalho, eu gosto de vir, porque eu acho que isso motiva muitas pessoas também. Agradeço vocês aí do Podcast Constante por estar dando essa oportunidade para mim. É nós que agradece, ficamos muito felizes. Antes você foi CLT? Fui muito, nossa, por muito tempo. Na verdade, eu cresci numa família que sempre pensou assim O meu pai era o único que tentava empreender. Ele quebrou muita cara, várias vezes. Então, era meio que o trauma da família, sabe? Então, a família sempre pensou em não, tem que trabalhar, tem que arrumar uma empresa boa para trabalhar. Então, eu sempre trabalhei. Desde os 14 anos que eu trabalho, comecei trabalhando num carrinho de lanche do meu vizinho da frente, porque a gente tinha condições bem limitadas mesmo em casa, sabe? E eu sempre morei junto com meus avós. Era uma casa ali dividida, tudo, a maioria das despesas era do meu avô, da minha avó, e a gente morava no fundo, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Meu pai trabalhava, mas sempre se aventurando, não dava muito certo, então meu avô era o trauma dele, falava, não, vocês têm que procurar algum emprego, que estudar, sempre incentivou a gente a fazer bastante curso também, mas eu sempre tive essa cabeça de que era mais seguro no CLT, né? E eu comecei a trabalhar bem novinha, porque tinha minhas necessidades, já queria sair, né, queria ter o meu dinheirinho. Então, eu já comecei a procurar alguma coisa. Só que com 14 anos era mais difícil, né? Conseguir alguém que desse uma oportunidade. Meu vizinho da frente, muito parceiro da família, assim, ele tinha um carrinho de lanche. E eu ia ajudar ele. Ele falava, não, mas eu não tenho. Minha mãe falava, dá um biquinho lá pra ela precisa fazer um dinheirinho, ela quer trabalhar. Eu falava, não, mas eu não tenho dinheiro pra pagar ela agora. Não, mas ela vai só pra aprender. Eu ganhava R$20 por semana. Juro pra vocês. Por semana com ele. Mas aprendi muito, 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 muito. Aí, quando eu fiz 16, eu comecei a trabalhar registrada mesmo. Aí, eu fui trabalhar numa empresa, trabalhei na Vila Copos por 3 anos como menor aprendiz, nem encerrei meu contrato lá. Eles quebraram meu contrato, me efetivaram para mim fazer a minha carga horária. Eu sempre tive muita responsabilidade, sabe, com o trabalho. Saí de lá, trabalhei na concorrência, na People Copos também por uns 3 anos também. Trabalhei em call center, fiz muito bico, sempre trabalhei, sempre. Parei de trabalhar... Quando a minha mãe parei de trabalhar assim, com CLT, né? Quando a minha mãe faleceu. Ela faleceu em 2016. Nessa época, eu já estava até morando sozinha, pagando minhas contas, fazia faculdade de engenharia civil. Parei na metade do 3º ano. Você não chegou a concluir a faculdade? Não cheguei. Porque, na verdade, era o meu sonho, né? Naquele momento, eu nem pensava em unha. Eu sempre tive uma facilidade de fazer... unha, nem facilidade, eu sempre gostei, né, dessa parte estética da área beauty. Então, eu gostava de cabelo, gostava de unha. Aí, eu fazia da minha mãe. Minha mãe tinha que foi isso que me salvou, né, pra começar. Minha mãe tinha uma caixinha, assim, que sempre ela comprava uns esmalte, colocava lá. Que a mulher sempre tem em casa, né, uma caixinha dessa. E foi com isso daí que eu comecei. Mas, até então, depois que eu entrei no comércio, comecei a trabalhar a CLT, e eu tinha essa mentalidade, não, eu só vou conseguir ganhar mais do que o CLT se eu tiver uma faculdade e for trabalhar mesmo, para me trabalhar por conta, eu vou ter que ter um diploma, né, digamos assim. Então, aí eu ingressei na faculdade de engenharia civil. Aí eu trabalhava para pagar a faculdade, literalmente, às vezes faltava ainda. Era bem complicado. Mas aí minha mãe faleceu em 2016. Quando ela faleceu, eu fiquei com a minha avó. Aí deu uma reviravolta ali a minha vida. Porque a minha avó, ela já tinha bastante problema com locomoção, sabe? Ela já tinha dificuldade de andar. Ela sempre teve. Acho que minha avó parou de sair de casa, assim, quando ela tinha 50 anos. Nem isso. Ela tinha muita dor no pé, usava bengalinha. E o meu avô, então, sempre foi assim. Minha avó na casa da frente, meu avô, e a gente no fundo, né? Minha mãe sempre cuidando deles. E a minha mãe adoeceu, ela teve um câncer.
Ela tratou por um tempo, foi bem difícil, um câncer no fígado. Mas não teve jeito, 1 ano ali ela faleceu. E aí, o meu avô, que sempre foi muito apegado nela, mas muito, sabe, um italianão bravo, assim, muito forte, ele simplesmente parou. Em 1 mês, assim, ela faleceu, ele morreu. Sem nada, assim. Eu nunca esperava, se tem alguém nesse mundo que eu esperava que não fosse ter uma depressão, era o meu avô. Mas, depois que ela foi embora, né? A gente nunca sabe como que vai reagir, né? Como que a pessoa Aí, vai reagir. nossa, ele ficou... Tá, e aí nessa época você ainda trabalhava CLT? Trabalhava CLT e ainda fazia faculdade. E, na verdade, eu nem morava mais lá nessa época. Eu já pagava meu aluguel em um lugar mais perto do meu trabalho. Gostava muito do meu trabalho. Nessa época, eu trabalhava em uma empresa que também que eu sou muito grata. Eles me ajudaram muito, assim, com crescimento profissional, sabe? Ter uma visão maior. Era uma empresa, chama Boncar, era uma empresa de peça automotiva. Faz distribuição de peça automotiva. Lá no Melhado. E ali em Araraquara. E aí eu já trabalhava lá há um tempo. Eles me ajudaram muito com esse período, porque eu fiquei desestruturada, né? Quando minha mãe faleceu. Eu falei, eu não conseguia trabalhar, porque aí tinha minha avó não conseguia ficar sozinha, minha mãe cuidava dela. Não dava para pagar alguém, porque o que eu ganhava eu ia pagar para alguém ficar lá com ela. Sabe, Sim. A gente não tinha dinheiro para pagar uma cuidadora, né? E você já fazia unha já nessa Não época? não fazia nada. Só trabalhava na CLT o dia inteiro lá. Entrava às 7h30, saía às 6h, dali eu já emendava para a faculdade, que era ali pertinho, lá no Poupa Tempo. Caramba. Descia a pé e chegava em casa tardão. Então, aí você precisou abandonar o CLT. Sim, eu tentei até por um tempo, conversei, eles me deram várias oportunidades. Não, pega férias de novo, vai tentando. Mas não deu. Falei, não, tive vários problemas familiares também nessa época, sabe? Com o restante ali da família. Porque aí entrou essa discussão, né? Tipo, a minha avó tinha 82 anos, já tinha dificuldade. E minha mãe era filha única. Então, não tinha, assim, outras pessoas para cuidar dela. Aí, o que eu fiz? Falei, eu vou tentar cuidar dela do jeito que eu posso. Mas eu trabalhava o dia inteiro, estudava. Não tinha muito o que fazer, sabe? Aí, eu falei, não... E aquela briga, né? Eu ouvi de muita gente, assim, gente querida, falando, não, mas ela já viveu a vida dela, vamos buscar uma casa de repouso. Algumas vezes eu não conseguia, né? Porque eu vivi com ela a vida toda. Então, aí eu tentei, falei, não, vou sair da CLT, abandonei o serviço, saí daqui, fui morar lá em Matão, porque lá eu tinha uma prima, falei, vou tentar uma ajuda, pelo menos, para conseguir conciliar um trabalho, nem que formei período e ficar com ela. E aí, fui morar lá em Matão, abandonei a faculdade também, porque eu não conseguia ir à noite para a faculdade, porque ela não ficava sozinha, não tinha ninguém para cuidar dela. Sim. Aí, fui morar em Matão, e em Matão fui trabalhar também, procurar emprego, fui entregar panfleto, trabalhei como promotora da Coca-Cola, da Fanta, de várias marcas de vinho, Tang, no supermercado, e fui fazendo um biquinho. E cuidando da sua avó. E cuidando dela. Trabalhava ali meio período, ia lá, cuidava dela, trabalhava até fora, às vezes Taquaritinga, ia correndo de manhã, deixava tudo pronto para ela, voltava ali na hora do almoço, para tentar fazer outro biquinho à tarde, para conseguir conciliar as coisas. Ali nós pagava aluguel ainda. Aí foi difícil, mas aí a minha prima sempre falava, olha, tem um curso ali de cabelo. Eu fiz um monte de coisa antes das unhas. Fiz curso de cabelo, fiz curso de design de sobrancelhas, de maquiagem, de depilação. Fui tentando, né? Sim. Até que eu me encontrei mais nas unhas mesmo. E quando que entrou assim, você falou assim, nossa, é isso que eu quero, assim, a unha que você falou, vou viver disso. Nesse meio tempo da minha mãe falecer, eu fiquei tentando várias coisas. Foi 1 ano e meio, assim, super intenso. A gente mudou várias vezes de lugar, tentei várias coisas, sabe? Mas foi 1 ano e pouquinho, assim. Com 2017, eu já estava trabalhando com a unha. E já estava, só com unha tradicional. Não fazia alongamento. Tipo a manicure convencional? Manicure convencional. Pé e mão. E eu ainda arriscava ali um pouco de sobrancelha, alguma coisa. Porque quando a gente inicia, né? É difícil você ter uma quantidade de clientes suficiente para ter o retorno financeiro que você precisa. Então, eu tentava várias coisas. Você ia agregando tudo que estava ali relacionado. Eu podia trazer cliente a mais, sabe? Porque às vezes a cliente vinha por uma sobrancelha, mas aí eu oferecia uma unha, depois ela ficava. Ah, é legal. E a gente ia negociando assim. Mas depois eu fui me encaixando mais para as unhas mesmo. Tá, e aí foi curto esse espaço de você se encaixar nas unhas e aí depois das unhas você ir para nail designer. Eu já comecei, isso foi em 2017, ainda foi em Matão, tava morando lá, pagando aluguel. E eu comecei ali com unha tradicional, assim, mas eu já começava a ouvir as pessoas pedindo.
eu não sabia o que era um alongamento de unhas. Eu não sabia mesmo. A única coisa que eu conhecia era a unha postiça. Sabe aquela que a Que é gente cola? diferente. É aquela que vende em farmácia, mercado, Tá. que vem pronta. Agora já vem até desenhada. Tem umas que vem até enfeitada já hoje, mas antigamente o que eu conhecia era aquela branca normal que você cola com cola. A gente põe até super bonde às vezes pra colar. Caramba. Era só o que eu conhecia, eu não conhecia gel. Não fazia ideia de que era gel. Mas aí ali as clientes começaram a me pedir. E aí eu comecei a pesquisar, né, a respeito disso. Eu falei, ué, o que é isso que eu não sei, né, ainda? Eu preciso aprender, né? Aí foi onde surgiu a oportunidade do gel. A gente voltou para Araraquara, conseguimos vender a casa que estava aqui, acertar os problemas com divisão de bens e tudo mais. E peguei essa casa onde hoje é meu estúdio. Aí voltei para cá com a minha avó e aí eu já voltei focada nas unhas. Ah, entendi. Eu já comecei a fazer muita divulgação. Na época, eu sempre trabalhei muito a divulgação. Graças a Deus, assim, a necessidade, né? Você tem uma necessidade de ter o dinheiro, você precisa fazer de algum jeito, então você tem que buscar um jeito de vender. Então, eu ia muito atrás na época de grupos de Facebook, porque é uma venda local, né? Então, eu não trabalhava em Instagram nessa época. Meu negócio era divulgar em grupo de Facebook, porque ali tinha grupo da cidade, tinha grupo do bairro. Então, divulgava, assim, de noite, várias vezes por dia. E aí, começou a chegar muita gente, a pessoa gostava do trabalho, indicava. Porque aí seu cliente tá próximo, né? E aí você Sim. trabalhava presencial, né? Exato. Então, Então, quanto eu mais próximo, melhor. nem usava Instagram, assim. Porque o Instagram, ele é excelente, maravilhoso, mas ele tem um alcance global, né? É. Então, não era o que eu precisava. Uma pessoa... Hoje eu tenho cliente lá de São Paulo que vem fazer unha comigo uma vez por mês. Mas, graças a Deus, é cliente minha desde quando morava aqui, mudou com várias opções. Eu dei indicação para ela de lugares bons lá. Não, vem aqui. Em nome do Senhor, né? Continue assim. Que bom. Glória a Deus. Mas uma cliente que é de lá, ela não vai ter interesse de fazer unha comigo. Então, eu tenho que buscar uma divulgação local. Sim. E aí, era onde eu procurava, assim, tudo que eu podia. Grupo de WhatsApp. Eu tentava... Quando eu comecei a trabalhar com Instagram, eu pegava perfis, tipo lojistas aqui, focado, tipo uma loja de roupa feminina. O público deles é feminino, né? Então, eu entrava lá no perfil deles e eu via quem estava seguindo eles, começava a mandar mensagem no direct oferecendo meu serviço. E eu fechei muita venda assim, graças a Deus. Então, eu sempre tive uma agenda bem preenchida. Legal. Isso é interessante. E aí, como que você migrou dessa questão? Você falou assim, vou ficar fazendo unha, né, por mais quanto tempo? Porque, na verdade, você focou... Hoje você é só nail designer ou você faz também trabalho de manicure? Não, hoje eu trabalho só com gel, só como nail designer, né? Tem essa divisão que, às vezes, a gente até usa ainda o nome. Tem lugares que tipo, você vai colocar lá a sua profissão, não tem nail designer, né? Tipo, manicure. Mas essa migração, né, que ocorreu mesmo mundial, assim, é por conta do gel, né? Da entrada do gel, começou a Foi o comercializar gel que fez essa mudança. trouxe essa... Então, aí eu parei de fazer o manicure, que é o tradicional, digamos assim, o pé e mão, que é feito com aquele esmalte que leva mais tempo para secar, sabe? E comecei a trabalhar só com gel. Pode ser feito também na unha só natural, não necessariamente precisa alongar, né? Ah, tá. A gente pode fazer uma esmaltação em gel, já é uma nail designer. Eu fiz realmente essa transição quando eu já estava aqui, que eu tinha um público já muito grande de pé e mão. Eu tinha, assim, 70 clientes por mês retornando, pé e mão, clientes fixos, agenda já fechada. Só que eu tinha muito... Eu comecei a colocar o alongamento de unhas, a esmaltação em gel, comecei a trabalhar muito com blindagem também nas unhas naturais, porque eu já tinha um público de unha natural, né? Então, eu oferecia para elas um serviço que tinha uma durabilidade um pouquinho maior. E aí, elas se interessavam, né? Porque a unha natural, nossa, é mais maleável, é mais fininha. Ela descama com muita facilidade. Aí eu falava, olha, isso aqui vai te ajudar a durar mais o seu esmalte. E aí elas foram migrando, algumas foram migrando. E aí eu percebi que eu ganhava muito mais, né, com isso, porque era um serviço que vendia mais. E comecei a introduzir o alongamento de unhas, comecei a pesquisar muito sobre isso. No início nem fiz curso, não tinha condições mesmo, eu estava pagando dívida de mudança de casa e tudo. E aí eu comecei a pesquisar mesmo, comecei a treinar muito em mim e já comecei a pegar modelo e postar foto. E as meninas queriam, mas com uma agenda preenchida, onde que eu ia? Aí ficou difícil para você. Aí eu falava, eu tenho a possibilidade de ganhar mais, mas o que eu faço com esse povo que tá aqui? Né? Como que eu vou atender essa gente que eu não tenho tempo?
Aí eu dei um prazo. Eu acho que isso foi... foi mais ou menos 1 ano depois que eu já estava aqui nesse estúdio. E aí eu falei, olha, eu vou data tal, tipo, eu dei uns 3 meses, sabe? Falei, data tal, eu vou parar de fazer unha tradicional, tá? Eu vou ficar somente com gel. E aí muitas, pra não perder, né? Pra não sair dali, migraram. E algumas acabaram indo para outros lugares, depois voltaram também. Só que eu reduzi muito a agenda. Eu tinha mais de 70 pessoas. E aí, nessa transição, eu fiquei que fazia mesmo gel comigo, ficou umas 15. Caramba. Aí depois foi chegando. Só que em 1 mês, assim, eu já tinha quase 50 de novo. Pô, só que legal. aí com um valor muito maior, né? É que aí é como se você tivesse mudado o seu público, né? Sim, sim. O nicho. Mudou, basicamente foi isso mesmo. Basicamente mudamos um pouco o nicho, né? Algumas pessoas acompanharam, mas eu peguei um público novo que também se interessava por aquilo que eu fazia, que vinha buscar aquilo e eu não tinha onde encaixar antes, né? Legal, isso é interessante. E hoje, né, eu acho que uma das suas maiores fontes de renda são os cursos online que você Sim. vende. Como que veio a ideia? Falou, poxa, eu vou ensinar o que eu sei, vou montar um curso. Como que foi, assim, esse primeiro... Foi bem desafiador. Bem legal, mas bem desafiador. Não é fácil, né? Essa trajetória no digital, ela é bem complicada. Mas como eu vim para Araraquara, eu tinha esse desespero por ter o dinheiro, por, né, vender o meu serviço, eu divulgava muito, fechei rapidamente uma agenda com pé e mão mesmo. Quando eu fechei essa agenda, eu ainda postava muito no Facebook. Eu usava o Instagram, mas muito pouco, assim, para mostrar um pouco do meu trabalho. Vinha muita gente pedindo para fazer comigo, mas não tinha mais horário. E aí eu comecei a entender o jogo, porque na verdade a rede social, a gente tem que entender com quem que a gente está se comunicando, quem que a gente quer atrair. E na verdade eu postava conteúdo tentando atrair mais clientes. E eu não tinha mais onde colocar cliente, não tinha mais como eu atender. Então, eu comecei a parar de postar só unha pronta. Eu comecei a postar um pouco do passo a passo. Eu não precisava mais de cliente. Nem tinha... Eu tinha, assim, uma vontade, talvez, de ensinar, mas futuramente. Não me qualificava ainda preparada para isso. Mas como eu começava a postar passo a passo, mostrar um pouco da minha rotina lá no espaço, as pessoas começaram a pedir. Ai, Cássia, você vai abrir vaga para curso? Quando você vai começar a ensinar? Eu quero. E aquilo foi me encorajando, né? Aí eu comecei com um curso presencial, vendia assim baratinho, comecei a fazer meus primeiros cursos ali, via que eu gostava de ensinar, gostava de ver a evolução da aluna ali, sabe? Poder acompanhar, depois poder ver que ela também estava conseguindo, porque eu mesma não acreditava que eu ia conseguir empreender. Eu vim de uma família com uma cabeça muito fechada para isso. Sim. Traumatizada, né, por muita coisa que deu errado. E aí eu achava que eu não ia conseguir empreender, mas depois, que assim, a virada de chave que eu falei, não, vai dar certo na minha vida, foi quando eu consegui fazer um armário planejado lá na minha cozinha, porque eu já tinha endividado meu nome por causa de uma cama de R$300 que eu comprei parcelada. Quando eu mudei para isso, no CLT, tá? E aí, quando eu mudei pra cá, que eu fiz a parte da cozinha ali toda planejada, paguei à vista, eu falei, não, acho que funciona. Acho que funciona, né? Aí eu senti, falei, não, eu quero isso pra minha vida. E não queria mais sair das unhas. Só que aí eu já tinha uma agenda muito cheia, estavam pedindo pra ensinar, e eu comecei a ensinar. Primeiro comecei com presencial, né? Aqui na cidade mesmo, você reunia as pessoas que você conhecia. Até então, nem todos eram da rede social distante, né? Sim. Era pessoas mais perto que queriam aprender. Mas aí você pegava a pessoa que não sabia nada sobre unha e também ensinava, ou a pessoa já vinha e já era uma manicure e queria aprimorar, assim? Tem os dois públicos, né? Tem o público iniciante, que vem assim, do zerão, ela quer se inserir na profissão. E tem o público que também quer aperfeiçoar. Como eu sempre fui muito de treinar em mim, sabe? Virava madrugada, treinando. Eu pegava uma técnica nova, falava, eu quero aprender isso. Eu ficava, fazia, colocava em mim várias vezes. Pegava modelo, muita modelo. Então, eu sempre foquei muito em ter um acabamento legal, sabe? Entendi. Sempre fui muito perfeccionista, detalhista. E muita gente vem de aperfeiçoamento querendo melhorar um acabamento, porque não é fácil. A gente tem que focar para entender o que precisa lixar, onde precisa corrigir, para aquela unha ficar parecendo uma unha natural. Porque a gente que trabalha na área beauty, a gente quer vender um serviço que pareça que não foi feito.
Parecia que nasceu ali, sabe? E para isso precisa ter um acabamento muito bom. Então, muita gente me procurava para aperfeiçoamento. Mas aí eu entendia, como eu estava começando a trabalhar com curso presencial, eu ia entender o que essa aluna precisava. Se era do zero, do básico, ou se a gente já pulava para um aperfeiçoamento. Então, aí eu fazia o curso... Até hoje, eu faço o curso personalizado, o curso presencial personalizado de acordo com a necessidade dela. Legal. Muito Só que bacana. era limitado, né? Porque era uma aluna... Você atendia uma por vez. Uma por vez, que é um dia inteiro ali de curso. Não tem que ter para você atender turmas, tem que ter uma estrutura maior, né? E eu não tinha também. Eu até fiz o estúdio lá, fiz salão por um tempo, mas o espaço meu de atendimento era pequeno, né? Então, era uma por vez. Aí, eu queria expandir isso, né? Eu vi que também funcionava ensinar. Mas como que eu ia escalar isso? Foi onde eu fui pro digital. Tá. Busquei agência, trabalhei bastante com agência, troquei várias agências e comecei a entender um pouco mais o jogo do digital para divulgar sozinha. Legal. E aí, você fez lançamento ou você colocou o curso lá e foi avisando ali as suas seguidores, para quem se interessava, tem um curso, como que você fez? Sim. Porque tem aquela questão do lançamento, né, das pessoas. Tem o lançamento e tem o perpétuo. Hoje, o meu curso, ele roda no perpétuo. Eu deixo ele lá e vou divulgando, vou fazendo divulgação. Às vezes a gente trabalha com picos, né, de divulgação maior e deixa lá disponível. A pessoa vai chegando no perfil, vai conhecendo o meu trabalho, ela acaba se interessando e compra no momento dela. O lançamento, ele cria uma urgência. Então, ele tende a vender mais ali naquela urgência que a pessoa fica, não, vai ser só naquele período, uma semana só, preciso comprar isso agora. Só que ele tem um esforço, assim, demasiado antes e durante e um pouquinho no pós também, sabe? Então, pra gente que tá começando, assim, eu comecei com um lançamento. Busquei uma agência, porque eu vi as pessoas vendendo curso online. Eu queria vender o curso online, mas eu falava, como é que faz isso? Como é que grava? Como é que faz? O que tem que ter, né? Então, eu busquei uma agência. O pessoal lá da Bahia. Agora a gente já tem mais gente mais perto por aqui. Mas busquei um pessoal lá da Bahia. Me auxiliaram muito os meninos, mas assim... nessa jornada do digital, a gente aprende muito no processo. Muito, muito, muito. Então, lancei meu primeiro curso, não vendeu nada. Caramba. Nada. Foi uma frustração, assim, terrível. E você investiu muita grana na época para fazer esse lançamento? Nessa época, eu investia bastante. Eu pagava agência por mês, assim, tipo, eu pagava quase 3 mil de agência na época por mês. Caramba. E ainda assim, só que eu não tinha noção, sabe, de equipamento, nada. Eu pagava pra... me assessorar, para fazer reuniões ali mensais, só que é um negócio que vai entrando aos poucos na cabeça da gente, o entendimento. Verdade, sabe? Tem razão. De como você criar um conteúdo que vai chamar a atenção, que você não vai falar de uma maneira robotizada, que vai criar uma conexão. Isso levou muito tempo. E nisso você vai gastando, né? Vai investindo. E eu fui ficando dura, já não tinha mais, assim, reserva, porque eu comecei a tirar clientes da agenda para poder me dedicar a essa gravação. Gravava até de madrugada, por causa de barulho. Então, eu gravava, não tinha estúdio, né? Agora a gente já conhece aqui, tem um estúdio do amigo aqui. Que legal, nossa, bacana. Porque muita gente, às vezes, né? Teve uma alta, né? Na questão de lançamento, curso online, né? E gerou aquela certa euforia, né? A gente via muitas pessoas ganhando muito dinheiro e tal. E é o que você disse. Aí, às vezes, as pessoas, vou lançar, vou estourar. E realmente, a gente precisa... ter muito alinhado, né, em mente como que exatamente funciona, como que tem que ser. Só aí que você consegue trazer resultado. Então, o seu lançamento, de certa forma, ele, de certa forma, fracassou, né? Não atingiu os números que você queria. Número. E aí, depois, como que você ainda, mesmo tendo fracassado, você resolveu... continuar, você mudou a estratégia? O que você foi fazendo? Ai, é triste, viu? É triste. Eu fiquei muito frustrada, porque primeiro que estava investindo um dinheiro que eu já nem tinha mais, não tinha mais como. Era um cansaço, porque a gente começa a fazer, e não tá dando certo, não tá chamando atenção, e não tem público, não tem gente interessada de fato. E aí isso vai frustrando, né? A gente começa a se boicotar. Eles falam, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, mas não saía do meu coração, né? E a agência falava assim, faz live, faz isso. Tinha um cronograma, eu procurava seguir, né? Mas assim, eu abri a live pra ficar falando sozinha.
Muitas vezes eu abri live pra ficar falando sozinha. Às vezes tinha uma pessoa que se conectava ali mais com a gente, vinha conversar um pouco, de repente se a pessoa saía, você ficava sozinha, e você tem que manter ali, né? A hora que eu desligava, eu me sentia, assim, derrotada. Eu imagino. Aí teve um dia que eu lembro que eu tava no estúdio, finalizei a live que eu tinha, falei pro pessoal da agência que eu ia fazer, né? Mas quando eu fui abrir a live, eu já falei, não quero fazer, não quero. Mas fiz, foi essa mesma coisa, assim, tipo, 5, 6 pessoas, às vezes ninguém, muitas vezes ninguém, depois 1, 2. A hora que encerrou, eu falei, eu até chorei de nervoso aquele dia. E aí eu lembro que eu falei assim, eu falei, meu Deus, é o seguinte, eu não sou de pedir nada pra Deus. Eu tenho uma fé muito grande, mas eu não sou de pedir nada, porque eu acho que a gente tem que ser mais grato do que ficar pedindo, ele é bem ocupado, né? Então eu não gosto de ficar atrapalhando muito ele, só peço quando realmente foge muito ao meu controle, uma situação de doença, algo assim. Mas aí eu falei pra ele, meu Deus, é o seguinte, olha, eu não tô conseguindo mais. Eu falei, tudo bem, não tem problema o dinheiro que eu gastei, não tem problema o tempo que eu investi, o dinheiro que eu investi, não tem problema. Eu faço outra coisa, você quer que eu saia das unhas, eu saio. Você só me fala, né, porque tá difícil pra mim aqui, eu tô sofrendo. Falei pra ele, você tá vendo, já tava nervosa, tava gritando. Falei, você tá vendo que eu tô aqui sofrendo? Se não for pra ser, não tem problema, eu só vou pedir uma coisa, que o senhor tira do meu coração. Se não é pra ser, o senhor tira do meu coração, então. Aí tá, chorei ali, fui embora, passou. Continuei fazendo as coisas dos cronogramas, né, porque eu tinha um contrato pra cumprir, querendo ou não, eu tinha que pagar aquilo até um certo período. E aí, de repente, a hora que acabou, tava para acabar já o contrato ali, coisa de um mês, assim, já tava encerrando, eu já tinha comunicado os meninos que eu ia encerrar com eles, porque não tinha condições de eu continuar pagando. Aí, estourou um vídeo meu que eu tinha feito, assim, 3 meses atrás. E aí, eu já tinha até picado esse curso em módulos, começou a vender um módulo ali, do nada, as pessoas o Instagram começou a subir. E aí eu falei, não, realmente eu preciso buscar mais conhecimento, entender melhor sobre marketing, achei que aquilo não estava funcionando, aquela primeira agência não estava funcionando, e eu também, porque não é só a gente botar a culpa na agência, tem muita coisa envolvida. Muito. A agência, ela só consegue trabalhar com o conteúdo que a gente entrega, se a gente não entregar um conteúdo bom, um conteúdo cativante, onde você se comunica bem, isso não vai vender, Não funciona. Nunca. Você sabe, Karina, que eu acho bem interessante isso que você está falando, porque eu já tentei uma vez, porque queria vender mentoria. Sim. E aí eu fiz lá umas artes, montei um material e coloquei essa mentoria, botei um tráfego pago, gastei lá na época pouca coisa, acho que foi uns R$800, coloquei tráfego pago e aí tava entregando para muita gente, acho que chegou a alcançar quase 50 mil pessoas, umas 200 e poucas pessoas entrou em contato comigo. E, tipo, eu não vendi nada. Não vendi nenhum. Eu falei assim, caramba, o que será que eu fiz de errado? Porque, às vezes, na cabeça da gente, não, é só fazer assim, assim, assim. Exato. E dá certo. Aí eu fiz tudo e não funcionou. Eu falei assim, nossa. E aí, beleza, deixei pra lá. Eu falei, não é pra ser. Aí, um dia, do nada, eu chegando no meu negócio, eu falei, eu vou fazer um vídeo. Eu já tinha o canal no YouTube. Eu falei, eu vou fazer um vídeo e vou colocar lá no meu YouTube e tá tudo bem. Peguei, fiz o vídeo, gravei, coloquei o vídeo lá e até esqueci que eu tinha colocado esse vídeo. Depois de um tempo, né, eu até costumo dizer que o algoritmo, ele enxergou meu vídeo e começou a entregar. Começou a ter visualização de forma orgânica, sem fazer tráfego pago, sem fazer nada. Que eu acho que até converte mais. Sim, muito. E foi acontecendo, aí as pessoas... E nesse vídeo eu falava da mentoria que eu vendia. E aí as pessoas começaram a se interessar e eu fui vendendo mentoria através desse vídeo. Organicamente. Então, tipo assim, o que você está me falando é muito real, porque a gente realmente precisa compreender o que está acontecendo. Não é simplesmente um passo a passo. E a gente ali se doar, né? Esse vídeo, ele foi mais pessoal, né? Foi algo assim, mais... natural, né? Não foi nada tão, assim, propaganda, né? A pessoa, ela entendia que ela estava assistindo ali uma dica, enfim. Então, as pessoas acabavam se identificando mais. É o que mais conecta, né? É o que mais conecta. E aí, depois que você viu que funcionou,
esse vídeo, aí você falou, epa, porque aí você já tem um ponto de partida. Falou, se esse aqui Exato. funcionou, o que que eu fiz nesse que eu não fiz nos outros? Aí você começa a aplicar, né? Sim, exato. Aí eu vi e falei, não, eu tenho condições de ter um bom alcance, só que eu preciso entender o que que eu tô fazendo, eu preciso melhorar. Porque eu encerrei com o pessoal, até por questão de financeira mesmo, mas a gente não pode só botar a culpa na agência, a gente tem que entender o que que a gente está fazendo e como melhorar. E aí eu comecei a postar muito conteúdo daquele tipo, na época que foi um tutorial de unhas, sabe? Que eu tinha feito. E aí eu entendi como que o algoritmo, porque uma coisa que também frustra muita gente que trabalha com digital é que o algoritmo, ele é muito, muito, muito variável. Ele muda muito, muda com bastante constância. O que eu fazia lá atrás não funciona mais hoje. Não funciona igual. Mas naquela época funcionava muito. Então eu fazia um tutorial, eu narrava ele. E tudo envolve, assim, o tom de voz eu comecei a perceber, o jeito que eu falei lá, sabe, que eu já iniciei. Eu não iniciei assim, então, gente, olha, eu vou mostrar esse passo. Sabe, eu já peguei, olha aqui, eu vou fazer uma blindagem, vem aprender comigo, que não sei o que tem, já mudei o tom de voz, aquela, né? Sim. E aquilo lá funcionou. E eu comecei a fazer todos os vídeos assim. Então, na época, o meu perfil, assim, de 3 mil seguidores, que eu tinha, 2 mil seguidores que eu tinha quando eu comecei a ir atrás da agência, ele, de repente, já estava com 30. E nessa época de 30 mil seguidores, os meus vídeos estavam batendo, assim, 500 mil views, 1 milhão. Legal. Eu consegui entender ali. E aí eu fui atrás de outra agência. Eu passei em umas 3 agências. Só que o que acontece? O pessoal do marketing, até é chato, né? A gente fala isso, mas não é. Muitas vezes o marketing, ele vai para o caminho da venda milagrosa. Porque a gente busca milagre, né, para resolver os problemas da gente. Então, sempre era aquela história, vamos fazer um lançamento, a oferta, e era basicamente a mesma narrativa. Não, a pessoa vai comprar 21 dias, se ela aplicar certinho no próximo mês, ela tá ganhando R$1.000 por semana. Dá para fazer isso? Dá. Se a gente for falar assim, em termos de quanto ganha com uma unha muito barata, uma unha de gel barata mesmo, R$100. Se atender 2 pessoas por dia, 5 dias por semana, já dá R$1.000. Exato. Então, dá para fazer isso. Não é muito 2 atendimentos por dia. Você consegue ter uma de manhã e uma tarde com bastante flexibilidade. Mas quem está iniciando consegue? Você tem que ter 10 pessoas na semana. Então, e nas outras semanas também, né? Então, subsequente, continua. Então, é complicado a parte da captação. Não é que não é possível com a questão técnica. Não é possível com o entendimento que a iniciante tem. Ela ainda vai fazer captação, ela ainda vai entender como trazer esse público. E aí, eu sempre batia muito de frente com as agências, quando eu tentava tráfego pago e tudo, por conta disso. Aí, eles passavam um roteiro que eu tinha que gravar, que eu tinha que tentar fazer daquele estilo, mas aí eu ficava engessada na frente da câmera, porque eu não sentia uma autenticidade, uma verdade, sabe? Uma verdade no que eu tava vendendo. Não conseguia sentir. E aí foi onde eu fui deixando as agências, vira e mexe, entrava com uma agência, não tava funcionando muito bem, vendia, mas vendia pouco. Aí eu saía da agência, tentava no orgânico do meu jeito, fazendo meus conteúdos, ensinando, sem promessa milagrosa, só fazendo meus conteúdos, sabe? E vendia automaticamente. E aí eu fui trabalhando com perpétuo. Legal. Então, hoje, para mim, na minha opinião, é muito mais fácil trabalhar com perpétuo do que com lançamento. Para trabalhar com lançamento, você consegue, sim, um dinheiro muito bom, mas você tem que estar muito bem preparado, muito bem assessorado. Tem que ter uma equipe também, né? Não dá. Sozinho não dá. Tem o pré-venda, o pós-venda também, né? Tudo. Tem que ter muita coisa. É e-mail marketing, é o pessoal na plataforma, as alunas precisam de resposta depois, elas precisam ser acompanhadas. Antes, elas precisam ser acompanhadas porque elas querem entender, né? Como é que funciona, o que tem, o que não tem. Tá tudo escrito na página de vendas, mas ninguém lê, tá? Então, página de venda grande não funciona. Tem muita coisa que você vai vendo que não funciona. Você tem que ter um atendimento humanizado mesmo para conseguir vender mais. E sozinho não dá. É impossível. E aí, no perpétuo, isso acaba ficando mais suave. E aí você consegue dar uma atenção melhor, né? Sim. E também tem que entender o público, né, com o qual você está falando, o ticket. Porque a agência, o marketing... Hoje, o meu ticket de curso, ele é um ticket baixo. Eu estou numa promoção aí por R$97 do curso. É muito baixo, pelo trabalho que dá, sabe? É muito baixo. Mas eu tenho que entender o público com quem eu converso. Esse último lançamento que a gente tentou já estava ali beirando 100 mil seguidores, mas o meu público de 100 mil seguidores é basicamente pessoas que estão aprendendo. Eu sei que o meu público, 80% é iniciante. Gente que começou com uma técnica, se frustrou e está querendo melhorar.
Ou gente que tá mesmo começando do zerão, mas pessoas que não têm um bom trabalho, que não entendem ainda a minha técnica. Então, são iniciantes. Pessoas iniciantes não têm um poder aquisitivo. É. Ela não sabe se aquilo vai dar certo. Ela não sabe nem se ela vai se dedicar para aquele curso como precisa, né? Então, às vezes, para ela comprar um curso de 400, 500 reais, R$ 1.000, às vezes, ela vai precisar trabalhar aquilo muito na mente dela. Ou seja, você tem que ter investir muito mais tempo para captar aquele lead. Para converter mais. Para converter mais. Então, na minha lógica, para o meu público hoje, não funciona. Aí eu fui entendendo isso, por isso que eu fui saindo do marketing, fui fazendo, da agência, né, de marketing, e fui fazendo grande maioria sozinha. Porque aí eu sei a linguagem do meu público. Eu sei o que eles buscam, eu sei o poder aquisitivo deles, eu sei o que eu tenho que oferecer para resolver o problema deles. E eu acho legal também que você vai aprendendo no dia a dia, né? Cada venda que você faz, muito. Cada lead que você ali consegue trocar ideia, às vezes starta para você uma nova possibilidade, um ajuste numa aula sua, né? No módulo. Então, tipo, você tem mais essa proximidade e você consegue ficar mais assertiva, né? Sim. No que vai ser feito, né? Na entrega. Me ajuda muito, porque sempre que eu ouvi essa história, mas é mais fácil você vender 10 de 100 ou vender 1 de 1.000? Para mim, hoje, é mais fácil vender 10 de 100. Porque o 1 de 1.000, não que não venda. Só que você tem que pôr bastante esforço ali. E às vezes nem vender esses 10 você não ia pôr tanto esforço, porque a pessoa precisa entender que aquilo realmente vale muito, que vai transformar muito a vida dela. E nem sempre depende só da gente. A gente faz um negócio pensando em transformar a vida do outro. Mas aquilo não depende só de mim. O conteúdo tá ali. Você vai assistir, você vai pôr em prática. Exatamente. Para mudar a tua vida, eu tenho que pegar no teu pé, eu tenho que insistir. Você fala, não, filha, vai lá, vai. Eu faço isso, mas depende muito do tempo que o outro está, né? Do que ele está vivendo ali, se ele vai conseguir se dedicar para aquilo naquele momento ou não. Então, para ter essa transformação de vida, para a pessoa investir um valor a mais, ela precisa entender que é aquilo que vai ser a chave da vida dela, que alguém vai estar ali acompanhando ela o tempo inteiro. E isso dá muito mais trabalho do que um ticket menor, às vezes. Onde a pessoa, quem tem a vontade de estudar, vai estudar e vai aprender e vai transformar. Realmente. E hoje, né, a gente vê muitas mulheres com a mesma dificuldade que você teve, né? Que você teve que largar o CLT por conta da sua avó, né? Minha avó. E hoje tem muitas mulheres que não têm com quem deixar os filhos. Exato. E às vezes está procurando uma renda para fazer em casa, né? Algo que possa fazer aqui dentro de casa, né? E fazer ali o seu dinheiro sem... É o que mais tem. Então, a pessoa, imagina, com um filho pequeno, muitas vezes mãe solo, muitas vezes. Como que ela vai tirar, tipo, R$ 1.000 para comprar um curso, ainda vai ter que comprar um material, sabe? Ainda vai ter que trabalhar essa parte, porque a gente tem que investir na parte de captação de cliente, tudo, entender, né? Buscar mais conhecimento dentro dessa área. Então, é muita coisa para uma mãe solo, até mesmo para que não seja solo, mas é a pessoa que tem um orçamento reduzido, que não tem uma previsão de quanto que ela vai ganhar, ela tem medo de pôr isso em jogo. Então, hoje eu entendo que o meu público hoje, ele é esse. Não foi eu que escolhi, ele se construiu assim, sabe? Exato. Então, eu só entendi ele e hoje eu jogo esse jogo aí. É por isso que hoje eu deixo no perpétuo e funciona bem. E, de certa forma, eu acho que é muito gratificante, na verdade, né? Sim. Você poder transformar, assim, né? Encontrar um lead seu e falar assim, poxa, fiz seu curso, hoje eu trabalho. Nossa, isso é... Tenho a minha independência financeira, Sim. né? Porque é algo muito comum da gente se ver. Você que passou por toda essa dificuldade sabe que não é fácil, né? Então, você falar, realmente, a pessoa venceu, né? Através de um curso. E você vê também o resultado que o seu curso entrega, né? É isso que mantém a gente de pé, na verdade, né? Porque é difícil, mesmo depois que a gente entende um pouco desse jogo, a gente nunca tá sempre ali em alta, né? Não, é isso, funciona. Tem hora que a gente fala, será que é isso mesmo? Será que tá funcionando? Tem hora que dá aquela queda, né? Mas você vê as pessoas trazendo feedback. Eu tenho alunas minhas que compraram, assim, curso com um valor bem baixo e investiram tempo. Eu dei o suporte necessário, sabe? Acompanhei elas também. E hoje tem aluna minha dando curso já. Vira e mexe, eu sempre posto, esses dias atrás uma mandou mensagem, mas a gente sempre se comunica, até as que compraram já faz tempo, da formação antiga.
E ela falou assim, cara do céu, foi a melhor coisa que eu fiz, hoje eu tô tranquila, hoje eu tô beirando ali, ó, 7 mil por mês, eu consigo, e porque ela tá dando curso também, né? Ela falou, então a minha agenda encheu muito, agora eu já tô tirando um pouco das clientes para começar a dar curso, e é muito gostoso. Muito, muito gostoso. Ela fala assim, eu sou reconhecida aqui na cidade. Mas é claro que depende, né, do esforço de cada um, né? É a entrega, né? A entrega. Não tem como. Tem gente, é realmente o que você disse, tem gente que ele acredita em milagre. E, na verdade, não tem. É dedicação. E, normalmente, é um tempo, né? Tem gente que, às vezes, ele compra achando que já vai... Ele já tá ali na bacia das almas e ele tá precisando muito e ele acha que as coisas vão acontecer da noite pro dia. É da noite pro dia. E realmente não é, né? Assim como não é para mim, não foi para mim, não foi para você, teve todo um trabalho, teve os erros, né? Muitos, nossa. As percas, né? Hoje, por exemplo, né? Quanto investimento você acabou fazendo que não trouxe o resultado que você esperava. Então, a gente perde muito, né? Por isso que a mentoria também é interessante, né? Sim. Você se alinhar com alguém que já fez o caminho que você pretende fazer, nossa, isso ajuda bastante. Karina, e hoje a sua principal fonte de renda é dos cursos, então? Hoje sim. Por um tempo, o ano passado, eu até encerrei mesmo o atendimento, assim. Só que eu percebi que eu preciso, para manter os cursos, para tirar as dúvidas das alunas, eu preciso ter o atendimento de mesa também. Preciso viver a realidade delas, né? Então, eu voltei a pegar, mas peguei, assim, bem limitado. Então, hoje eu tenho clientes que já eram clientes minhas mesmo. Voltaram comigo, tava ali esperando, né? Abrir a vaga de novo. Aí, abri algumas bem poucas, fixas, e elas voltam comigo recorrente ali por mês. Mas é um atendimento bem limitado, porque hoje o meu foco, ele tá mais no digital. Eu vendo também os cursos presenciais, até estava comentando, estou tentando reforçar isso hoje aqui na cidade, né? Para me atender aqui. Mas o curso online meu, ele é mais escalável, né? Então, eu consigo vender mais e também através ali de TikTok, monetiza TikTok, parcerias, né? Tá. O YouTube você tem também conteúdo lá? Eu comecei a postar, não dou muita atenção para ele hoje, mas eu comecei a postar bastante lá. Ah, tá. Mas você não é monetizada no YouTube? Até sou, mas bem pouquinho. Porque você não põe tanta energia, né? Eu acabo focando. O que a gente foca, expande. Expande. Na época, eu comecei a focar, quando eu comecei a crescer no digital, eu foquei muito no Instagram. O Instagram bombou, fechei parceria com muita marca boa mesmo, assim, por conta do Instagram. Aí eu comecei a entender que valia a pena o TikTok. Comecei a postar no TikTok também. E aí eu consegui monetizar lá. Aí eu falei, não, eu quero postar em todas as redes, né? Porque são públicos diferentes. Sim. E aí eu comecei a postar no YouTube também. Só que cada rede, ela tem, por ser um público diferente, é interessante que você poste conteúdos diferentes, né? Que vai realmente atrair aquele público. O formato do YouTube seria interessante mesmo fazer um canal, não só shorts, né? O que eu posto de Reels, geralmente eu coloco no shorts e coloco no TikTok. Mas era interessante fazer mesmo um canal, isso demanda um pouco mais de tempo. Então, eu ainda tá em projeto, mas ainda não estamos rodando isso. Ele monetiza, mas ele monetiza menos. Entendi. E você também dá palestra, treinamentos? Treinamentos. Palestras, a gente tá no caminho também já, glória a Deus. No final do ano já vai sair aí uma também. Mas treinamentos também em parceria com as marcas que eu sou parceiro de produtos, né? Ah, legal. Então, eu tenho o nome vinculado a uma marca, quando ela vai fazer uma ação dentro de um lojista, pega um público ali para ensinar, aí eu vou lá ministrar. Muito legal. E quais são as suas perspectivas, né, além da palestra que você pretende iniciar? Que tem mais pela frente? Você pensa em trazer materiais diferentes, cursos diferentes? Como que esse mercado está? Novas tecnologias surgindo? Ou esse é o limite? Imagina. O céu é o limite. O céu é o limite, não. Tem muita coisa. O mercado de unha, ele cresce o tempo inteiro. A gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Inclusive, eu mesma vou de aluna num curso, segunda-feira agora, porque a gente tem que estar o tempo todo. A pessoa que entra na profissão, muitas não conseguem crescer, sabe? Às vezes a gente fala, consigo ter isso, consigo ter aquilo. Vem muita gente no digital e fala assim, não, mentira, trabalho com unha há 10 anos e não ganho dinheiro. Mas porque ficou no comodismo.
Não buscou se atualizar, não buscou, né, informação. Hoje eu trabalho já tenho uma marca de molde que eu vendo. Em parceria, tenho uma sócia. E a gente já vende uma marca de molde F1, que é a técnica que eu trabalho, de alongamento de unhas. Graças a Deus também tá dando certo, tá indo bem. E eu até tinha esse plano de trazer uma loja física para cá, porque a cidade ela é muito limitada em questão a isso, produtos de gel, sabe? Sim. A gente tem que comprar tudo muito online. Então, eu pensei em trazer essa loja física também, mas tudo isso demanda estratégia, tempo e equipe, né? Então, a gente ainda tá vendo o que vai fazer com relação a isso. Eu penso em evoluir cada vez mais dentro da técnica, tudo que lança, assim, de novo, eu tô buscando conhecimento. E nisso a gente consegue criar cursos também para ensinar. Então, a gente tem que primeiro aprender, entender e ensinar. Também penso já em expandir, talvez agora para o ano que vem, já vou estudar um pouco mais até o final do ano sobre essa questão e tudo que envolve, né? Para você fornecer a mentoria, porque você precisa realmente assessorar muito aquele aluno, acompanhar, transformar, de fato, a vida dele. Então, também quero entrar nesse mercado de mentoria, porque muita gente já pede esse acompanhamento, né? Eu penso futuramente de ficar mais voltada para os cursos, ainda ter os atendimentos, porque a gente precisa ter aquela realidade de mesa, de ver onde que uma unha está quebrando, esse produto aqui, cara, você testou ele, você viu? Então, a gente precisa entender isso, porque né? tá chegando produtos novos no mercado também, né? São todas possibilidades. E aí, a aluna fala, né? De repente, você gravou um curso há 1 ano atrás, esse curso, eu já renovei meu curso várias vezes. O primeiro curso que nem vendeu, eu joguei ele fora inteirinho, assim, me deu dó, porque não tinha o conhecimento da fala, né? Acaba ficando algo mais cansativo para a aluna assistir, ela não assistia inteiro. Joguei ele inteirinho fora, refiz tudo. E em 1 ano, esse curso estava defasado. Caramba. Já, porque a técnica avança muito rápido. Aí eu refiz ele todo, a gente atualizou, ele liberou acesso para as alunas que já tinham comprado, ainda forneci esse mesmo acesso para elas. Depois de 1 ano, ele já estava de novo mais defasado. Fui lá e fiz outro curso, que a gente lançou agora o Express Molde F1, visando mais em redução de tempo, controle de produto. Porque antes era normal fazer. Você fala, vou fazer um alongamento de unhas. Era normal, sei lá, na manicure ficar 6, 7 horas fazendo um alongamento de unha, que você tem que voltar dali 30 dias, sabe? Hoje as pessoas não têm mais esse tempo. Nem a profissional, porque você vai ficar todo esse tempo com uma pessoa como? Não tem como, né? Você vai lucrar só aquilo no dia, né? Não dá. E a cliente também não tem mais tempo. Ela vai, às vezes, no horário de almoço, vai depois do serviço. Como que ela vai ficar tudo isso? Então, a gente tem que visar hoje na questão de redução de tempo e entender o que tá vindo mais, essa questão mais naturalidade. Aí, eu fiz de novo outro curso, né? Que é a atualização na mesma técnica de molde F1. Mas ensinando agora no que a gente já usa hoje. Também tá indo super bem. Daqui a pouco eu vou ter que atualizar ele de novo. À medida que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai colocando, né? Para vender. Muito bacana. E que dica que você poderia dar para o pessoal que está nos assistindo, que pretende, né? Muitas mulheres pretendem fazer um dinheiro extra, né? O que você falaria para elas, né? Talvez até pensando em, será que eu me dou para fazer isso? Tem alguma... a pessoa precisa ter alguma especialidade, precisa ter algum conhecimento de arte, alguma coisa? Você acha que a pessoa pode chegar leiga e sair uma nail designer? Eu sempre falo, minhas alunas estão cansadas de ouvir isso, que tudo é treino. Tudo é treino. Então, se você não tem habilidade, é assim, se você tem dom, você faz muito bem feito. Se você não tem dom, você faz do mesmo jeito. Só que você tem que se dedicar para aquilo, né? Tudo na vida que a gente vai iniciar, a primeira vez que você vai fazer, não vai dar certo. Não vai ficar perfeito. Você vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo. E vai dar certo à medida que você insistir nisso. Então, eu sou a favor de todo mundo trabalhar por conta, ter seu próprio negócio, buscar escalar cada vez mais isso. A gente muitas vezes começa buscando nisso um extra. E, de repente, a gente percebe que pode ser a principal fonte de renda. Mas isso vai depender do empenho de cada uma. Então, mesmo que você não tenha dom, qualquer pessoa pode fazer uma unha. Tem homens hoje que faz unha melhor do que mulher, assim. E sabe? Homens mesmo com família, tem casal. Tem um rapaz que ele saiu da pintura automotiva. Não tem nada a ver com unha.
Tem um rapaz que saiu do Tem exército. tinta aí, hein? Então, a tinta tem, mas né, não é do mesmo jeito. É muito detalhada a parte de unhas, mas quem tem vontade e até mesmo uma necessidade. Teve um rapaz que saiu do exército e ele faz unha. Então, assim, todo mundo consegue, mas você precisa se dedicar para o que você quer, né? O que você foca, expande. Então, eu acho que é muito viável. A área de unhas, ela tá crescendo, assim, horrores, cada vez mais. E eu acredito que vai crescer... O que eu acredito é que daqui a alguns anos, a gente quase não vai mais ouvir falar no manicure tradicional. E não é por, assim, achar que é um serviço que não vale a pena. É porque a praticidade, o imediatismo, a gente precisa de tudo muito para ontem e que dure. Essa unha aqui eu fiz faz 20 dias. Caramba. Faz 20 dias. Na unha tradicional, ela não duraria. Fica bonito também, fica lindo, né? O trabalho do manicure também é perfeito. Só que você fazia ali para um final de semana e durante a semana já não estava mais feita. Pra gente que precisa estar pronto o tempo inteiro, para resolver tudo o tempo inteiro, a gente precisa dessa praticidade que hoje o gel traz. Então, eu acho que vai cada vez mais expandir a parte do gel. E cada vez mais diminuir o manicure tradicional. Só que com isso vai surgir novas técnicas. O mercado traz evolução o tempo inteiro. Novas técnicas, praticidade, agilidade. Então, o mercado está em constante expansão. É um momento excelente, inclusive, para ingressar. Mas precisa ter dedicação. Precisa, sim. Para tudo, né? Para tudo na vida. Verdade. Ô, Karina, mas então, falando assim, ela é uma unha mais cara, Sim. Só que também ela dura mais. Dura. Então, tipo, se você for analisar quem faz unha aí toda semana ou às vezes a cada 15 dias, Sim. ainda o custo-benefício... Nossa, vale muito. Da gel continua valendo. Vale. As clientes mesmo falam. As clientes falam, porque você fazer um pacote de unha, sei lá, 100, nem sei quanto que tá um pacote de unha tradicional hoje. Tudo bem que você ali fazia pé também, mas eu vendo até o pé em gel hoje. Faço esmaltação em gel também no pé. Inclusive, faço no meu, não consigo mais ficar sem. Só que é prático, porque você fica por um tempo... Você não tem o tempo do deslocamento, de você ter que voltar lá, sabe? Não tem a questão do sair e borrar, porque muitas vezes a gente faz, acaba borrando, estragou. Chega em casa, você tem que tirar. O que você vai fazer? Perdeu. E a gel, ela não borra? Ela é não, mais ela difícil. sai sequinha, assim. Sequinha, sai pronta pra seguir a vida. Você pode lavar a louça, não tem que ficar esperando, sabe? Lavar a louça. Você vai dormir, às vezes, quem sai do serviço tarde, por exemplo, e ainda vai tentar se arrumar, cuidar de si mesma, né? Vai fazer lá o pé, a mão, depois do serviço, depois das 6, 7 horas da noite, vai dormir... Tem que dormir assim, né? Verdade. A mão e o pé pra cima. Com gel não precisa, você pode dormir sossegada. Então, ele traz uma praticidade muito maior. Ele é mais caro, mas o custo-benefício, né? Vale a pena. A evolução chegou. Sim. E eu acho que se fizer conta certinho, às vezes acaba até sendo mais interessante ou o preço fica ali, Sim. Dá na mesma, né? Sim. Porque você vai fazer menos vezes, você vai ter mais tempo para fazer suas coisas e mais tranquilo, né? Se for contar deslocamento, que você, né, combustível, que você vai até a pessoa, vale mais a pena, sai mais barato até. Sai mais barato, exatamente. Né? Então, as manicure que tá nos ouvindo aí, né? É hora de começar a pensar também em evoluir. A gente pode até manter, trabalhar com a unha tradicional, vendendo uma esmaltação em gel, uma blindagem. E claro, e migrando, né? Assim como eu fui também. É uma transição, vai conhecendo, vai exato. Entendendo, né? Vai aprendendo, vai aplicando. Exato. E aí isso tudo você ensina no curso, né, Karina? Tudo. Tem que ensinar desde o básico lá. Tem muita coisa que envolve unha, né? Só as pessoas às vezes acham que é botar só um gelzinho ali, pronto. Não, tem muita coisa. Tem doenças de unha, tem tipos de unhas diferentes. A unha cresce pra cima, pra baixo, pro lado. Cada uma a gente tem que fazer de um jeito. Porque muda o formato, né? As Muda. unhas não são Muda iguais, totalmente o formato. Você vai aplicar do mesmo jeito, uma unha que cresce pra cima, assim. Você vai aplicar do mesmo jeito que uma unha cresce pra baixo, ela vai ficar, assim, parecendo que ela tá de arrasta pra cima mesmo, sabe? Então tem que ter todo esse cuidado, tem que entender, tem que estudar. Manicure tem que estudar e tem que estudar muito, muito. Mas é gratificante, sabe? Vale muito a pena. Hoje, com toda essa trajetória, o que você faria diferente na sua vida? Ou você acha que saiu tudo exatamente como... você não desenhou com certeza tudo isso, onde você está hoje, você imaginou chegar, né, a esse nível, né, impactar tantas pessoas, né, porque eu acho que a nossa função aqui é essa, né, Exato. Incentivar pessoas, impactar pessoas, arrastar, né, pessoas com as nossas ideias e transformar, né, a vida delas, né, de forma que transforme.
Então, provavelmente você não imaginava hoje, né, tá onde você tá, conquistar o que você conquistou, né? Ainda mais uma pessoa que começou trabalhando CLT, né? E às vezes, tipo, a gente não consegue vislumbrar, né, o que pode acontecer, mas mesmo assim a gente vai trabalhando ali, né, um passinho de cada vez, toda aquela questão da resistência, né, e a incerteza, né? Porque eu acho muito interessante que a gente, quando alcança, até pra gente, às vezes acaba parecendo assim que não foi tão difícil. Mas quando você tava lá Nossa. dentro da bolha, você fala assim, gente, como que é possível um negócio desse? Tão sofrido, né? Exatamente. E aí hoje você tá, e aí você fala assim, nossa, que trajetória legal. Olha, eu errei muito no meu começo, errei muito, muito, muito. Hoje, se eu pudesse falar assim pra Karina lá de trás, ainda do CLT, a primeira coisa que eu falaria é que a gente tem que acreditar mais na gente. A gente às vezes coloca muito pra baixo porque acha que as coisas têm que funcionar imediatamente. Então, a primeira coisa que eu falaria, eu sou uma pessoa muito sem paciência, muito prática, sabe? Eu não tenho tempo, eu, às vezes, até com meu marido, assim, no dia a dia, eu não tenho tempo de ouvir o problema, eu já tô ele mal falou no começo do problema, eu já tô pensando na solução. Ele tá falando, aconteceu por causa disso, por causa disso, por causa disso, não quero saber. Vamos ver como é que resolve, pronto. Né? Eu sou muito prática, mas eu não acreditava em mim, Então, primeira coisa, a gente tem que acreditar na gente, acima de tudo, confiar muito em Deus, ter um propósito, porque sem um propósito a gente não faz nada. Eu fiz um acordo com ele, já falei poucas vezes no meu Instagram, mas eu fiz um acordo de verdade quando eu ia desistir, que eu falei com ele, falei, não quero mais, tô sofrendo aqui, né? Tô me traumatizando, pelo amor de Deus, se não for pra ser, tira do meu coração. E aí deu certo, depois que eu comecei a ver que foi dando certo, eu falei pra ele, tudo bem, senhor, então eu vou continuar aqui, mas é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu quero muitas bênçãos. Eu quero expandir cada vez mais. Eu sou ambiciosa, eu não sou gananciosa de passar por cima de ninguém, mas eu sou ambiciosa, eu quero crescer mais, eu quero expandir, eu quero ter conforto. Só que essas bênçãos que vêm pra mim, eu falei pra ele, eu quero que isso recaia pra outras pessoas, porque isso não faz sentido. Eu tenho princípios muito que isso me dificulta até vender, às vezes, sabe? Eu tenho princípios muito certos. Então, primeira coisa, confiar em Deus, acreditar na gente e entender que as coisas não são imediatas. A gente aprende no processo, a gente não começa pronta. Porque eu morria de vergonha do lugar onde eu trabalhava. Eu fui trabalhar com unha lá em Matão, no meu cantinho, começar, porque era a única opção que eu tinha. Mas eu morria de vergonha de levar a cliente lá porque eu não tinha um lugar preparado. E muita gente quer primeiro fazer o dinheiro para preparar o lugar e depois começar. Não funciona assim. Porque mesmo tendo um lugar lindo, se você não tiver sido preparada nesse processo de aprender, de entender como lidar com o público, as coisas não vão funcionar. Você vai quebrar e vai perder todo o dinheiro que você investiu ali e vai se frustrar ainda mais. Começa com o que você tem, do jeito que você tem, com calma, né? Eu buscaria muito, lá no meu início, informação sobre empreendedorismo, oratória, marketing, porque a gente acha que é só fazer uma unha. Não é só fazer uma unha. Não é. A gente tem que entender de marketing. Você pode fazer a unha mais linda do mundo. Se você não souber vender, não vende. Você pode estar fazendo uma unha lá em Dubai e vão estar te pedindo desconto, porque você não sabe vender, não sabe se posicionar, não sabe se comunicar com a cliente. A nossa imagem importa. Eu achava que não. Importa muito. Importa muito. Então, eu falaria isso. Paciência, confie em você, confie em Deus, treina muito, se dedica e dê importância pro fora da visão, né? O marketing, porque a gente olha só aqui, ó. Fazer uma unha bem feita, fazer uma unha bem feita. Olha para o marketing, olha para o vendas, olha para como você se comunica, olha para quem você quer atrair, para você formar o ecossistema que você precisa para prosperar, senão não vai. Não vai. É o literalmente pensar fora da caixa também. Exatamente. Né? Porque às vezes também você se envolve tanto ali, você foca tanto numa questão, esquece de olhar as outras em volta, e aí, de certa forma, acaba declinando ou fracassando o negócio, né? Sim. E eu acho legal também isso que você disse da questão do ambiente, a forma que você se porta. Mas as pessoas também, que, por exemplo, elas entendem quando você está no começo. Sim. Eu acho que isso até converte, né? De certa forma, a pessoa fala, pô, fideliza. Que legal. É isso, fideliza. Por conta de que nós somos mestres em perceber o esforço da pessoa ali, né? Exato. E quantas pessoas, às vezes, acabam ficando, né?
Falou, pô, vou ajudar por sua história, né? Exato. De vida, né? Exato. Então, realmente faz toda a diferença. E conforme isso vai avançando, nós temos que ir melhorando também, né? Nossa. Então, seja a nossa forma de abordar. Eu acho que, assim, quando a gente fala assim, ó, preciso melhorar, às vezes dá a sensação que a gente quer ser melhor que o outro. Não. Mas, na realidade, é melhor que nós mesmos, né? Então, eu Exato. acho que a cada dia trabalhado tem que ser um aprendizado. Sim. Você faz uma unha sensacional, mas mesmo assim, você tem que perguntar para você, pô, essa aqui é a melhor entrega minha? Exato. É possível melhorar, mas porque a gente é o se desafiar, né? Se desafiar. Sempre é possível, não precisa aprender uma técnica. Ah, eu faço a unha, leva 1 hora fazer a unha. Pô, a próxima que eu for fazer, eu vou fazer em 58 minutos. E vai otimizando e aumentando, né? Ali a qualidade, a excelência, e é isso que vai trazendo aquele feeling, né? Que eu acho que faz o diferencial, né? Aí é o profissionalismo, o humano, né? O olhar humano e tal. Sim. Tudo isso daí faz com que a gente aprimore, cresça, né? A cliente, ela é muito detalhista também, sabe? Desde a maneira como a gente se comporta com a cliente, até, claro, o acabamento. Mas eu falo muito, muito, muito para minhas alunas, porque são iniciantes, né? A gente nunca faz um trabalho perfeito no início. Mas não é só quando a gente está iniciando, a cliente percebe, a cliente sabe. Geralmente, quem a gente vai atender primeiro são pessoas mais conhecidas, né? Sim. Até para fazer fotos, de poder divulgar, pegar modelos. Então, as pessoas sabem, ela vai julgar, é claro, o acabamento, ela vai julgar também, mas ela também vai julgar o seu esforço, a sua dedicação e a maneira como você se portou. Porque tem gente que entende que tá só fazendo um bico a vida inteira, sabe? Não vai receber um cliente, não vai ser cordial num atendimento, vai falar sobre assuntos polêmicos que causam constrangimento para uma cliente. Então, a gente tem que entender todo esse lado e quando a gente faz esse esforço, a cliente percebe. Mesmo que o acabamento não tá impecável, ela sabe que você está se esforçando. E eu sempre falo para minhas alunas, para todo mundo, sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar, sempre. E a gente tem que se autocobrar. A gente não pode se travar naquilo, né? Porque tem gente que, eu não tenho uma unha perfeita, acabamento perfeito, eu não vou nem postar. Você não vai atrair ninguém, você não vai fazer unha de ninguém, você nunca vai melhorar. Verdade. Então, você não pode se travar nisso. Mas você tem que sempre buscar ali melhorar, falando, dá para melhorar aqui, dá para melhorar. Mas não é por isso que eu não vou postar, porque tem público para todo mundo. Verdade. Tem público para unha de R$500 e tem público para unha de 50. Realmente. E você vai fazendo essa migração ao longo do seu percurso, né? É legal. E eu acho interessante também, porque é importante a gente postar, porque também você mesmo, depois você vê, poxa, olha como eu melhorei. A evolução. Imagina, tipo, o primeiro vídeo que você gravou, né? Sim. Então, você assistindo e você fala, não é possível. Só que também é gratificante, porque você vê assim, nossa, olha como eu faço hoje, né? É bem diferente. Nossa. Então, tudo é realmente um aprendizado, gera trajetória e história, né? Que é o que conecta, né? É o que conecta, é o que emociona, o que motiva a gente a continuar, né? Pra você falar, pô... Às vezes, até hoje, sabe? Dá aquele aperto no coração. Hoje o mundo tá cansativo, né? Emocionalmente cansativo. E aí, o digital, ele é muito cansativo. Muito emocionalmente. E aí, você fala, não dá mais pra mim. Chega. Só que aí, você para, você pensa, você fala, não, cheguei até aqui, pô... Ajudo ainda muita gente, sabe? Muita gente com dica gratuita, com quem compra o curso... Graças a Deus vem feedback. Quando você tá assim, o legal é isso, né? Deus é incrível. Eu falo que tem dia que o inimigo tá desafiador, que nem eu falei. Hoje, na hora que eu cheguei, eu falei, o inimigo tava desafiador. Me fiz de sonsa, botei meu blazerzinho, maquiei, botei até uns cílios aqui, ó, e vim. De sonsa. Mas o bom é que Deus tá sempre ali, ele percebe cada detalhe. Então, quando ele vê que você não conseguiu se fazer de sonsa, que você tá caindo ali, ó, ele bota alguma coisa pra te erguer. Verdade. Aí aparece um feedback positivo, que você fala, pô, que bacana. Não, vou continuar, vai, vou continuar. Vou continuar por causa dessa aqui, ó, vou continuar. Não, tá certo, realmente. E isso motiva, né? Porque sempre vai ter as críticas, né? Nossa. Sempre vai ter os que não acreditam, né? O que desdenha, né? Fala assim, agora tá achando que vai ser isso ou aquilo, né? Eu acho que a gente também não deve focar, né? Acho que é realmente focar nos positivos, nos comentários positivos, porque
acho que a gente deve fazer, porque sempre estamos impactando alguém. Né? Por mais inferior que seja, né, o conteúdo que você colocou ali para quem está começando, enfim, sempre vai fazer sentido para alguém, porque você disse que tem público para todos, né? E sempre vai ter alguém que vai se identificar ali, até com o seu não muito bom, né? Falar assim, caramba, que legal. Nem ficou bom, mas ela foi verdadeira ali. Né? Ela fez assim, ficou bom, eu também faço assim, ó, ela falou que dá para melhorar aqui, também vou melhorar, sabe? Exatamente. É muito assim, a gente tem que procurar tirar tudo que tem de bom. Eu ouvi, né, uma frase esses dias que marcou muito, que é o seguinte: as pessoas que vaiam são aquelas que não estão no campo. Quem está fazendo acontecer não tem muito tempo de ficar vendo a vida do outro e criticando. A pessoa que, às vezes, você postou um conteúdo ali na maior boa vontade do mundo, a pessoa vai para criticar, é porque ela não posta, porque ela não está fazendo nada. Porque senão ela entenderia que não ia ser legal fazer isso. Então deixa ela, sabe? Exatamente. Deixa ela lá. É sinal que você está na frente, né? Eu penso assim... Porque se você não quer ser criticado, é só não fazer nada, Exato. Não tem como. Sempre que a gente está tentando fazer algo, sempre vai ter alguém criticando, sempre vai ter alguém falando mal. E paciência, a gente não tem mesmo que agradar todo mundo, sabe? E o errado, na verdade, é isso. É tentar agradar todo mundo. Esses dias eu falei para uma seguidora que eu abro caixinha de pergunta direto. E elas estavam perguntando qual que é a dificuldade de vender o trabalho. Porque tem gente com um trabalho muito bom e não consegue vender. Porque não posta, porque tem vergonha, né, do aparecer, da câmera. E, tem vergonha, tal. Vergonha de quem? A vergonha que a gente tem, geralmente, primeiro, a opção nem é ter vergonha, né? Se você olhar para a conta, você fala, não dá para ter vergonha, vamos lá. Vamos lá, já começa por aí. Mas a vergonha que a gente tem são das pessoas próximas. Sabe? Realmente. A família, o amigo. É isso que trava quando você tá... Eu ouvi, nossa, horror, é a blogueirinha. Agora, todo mundo às vezes pergunta, como é que faz? O que você faz? Alguém que cuida pra você? Você que cuida do seu Instagram? Sabe? Então, no começo, sempre você vai ser a blogueirinha, sempre você vai, não deu certo, tá tentando outra coisa. Mas tudo bem. Aí vem os mais cara de pau e fala assim, eu sempre acreditei em você. Pegar carona, né? No nosso embalo, que a gente já tá lá. Exatamente. Pegar carona. Então, não tem jeito. Tem vergonha do quê? Das pessoas próximas. Você quer ser alguém na vida, você vai ter que se desligar de algumas coisas e de algumas pessoas, às vezes, sabe? Verdade. Às vezes vai ter que mudar o ambiente, porque o ambiente muda a mente também. Aquela pessoa vai te causar um constrangimento, por causa disso você não vai divulgar o seu serviço, bloqueia ela. Bloqueia ela, vende o seu serviço, a hora que você estiver ganhando dinheiro, você aceita ela de volta lá e tá tudo certo. Exatamente, ótima estratégia. Ótimo, funciona bem. Mas eu acho que faz parte. E até essa galera aí que entra com o intuito de criticar, eles também geram engajamento. Gera bastante, ajuda, porque aí eles xingam, aí alguém se dói, vem e você nem precisa falar às vezes, sabe? Verdade, realmente, porque sempre tem quem acredita, né? Sim, e às vezes eu às vezes até comento, nem devia, porque às vezes a gente não dá muita atenção, mas às vezes eu até comento, e isso mostra também uma autenticidade da gente. Fala, amiga, olha, tô aqui tentando, né? Vai tentar também. Realmente. Vai tentar também. E isso conecta mais pessoas, né? Que você mostra que você é verdadeira. A gente erra, a gente fala bobagem às vezes. Paciência. Fazer o quê? Eu até falo também, assim, pessoas que querem, né, ir pro digital, querem postar, quer fazer vídeo, mas não consegue. Fala, vai lá, faz o vídeo, não faz para postar. Exato. Faz hoje para você assistir amanhã ou daqui uma semana. Exato. Aí você se assiste, você vê, fala assim, o que eu mudaria aqui? Até você ganhar um pouco de confiança para postar. Sim. Ganhou confiança, posta e vai postando. Porque aí as pessoas também vão ver sua trajetória, né? Exato. Uma hora você vai criar coragem de postar. Acho que vale muito a pena, assim, para quem... Até para outros ramos, ele que está tentando ensinar algo e não consegue ainda se mostrar, é você se gravar... tentando ensinar alguma coisa para mim. Eu vou ensinar como é que faz essa caneca. Então, você se grava tentando ensinar como que faz, como se você estivesse falando com uma criança. Você não tem a intenção de postar. Mas à medida que você pegar segurança no que você está falando, no que você entendeu aquilo que você explicou, aí você consegue fazer um vídeo para soltar. Você já tentou várias vezes, né? Mas aí você consegue fazer um vídeo para soltar. Isso ajuda muito. Você ensinar para ninguém. Mas você sente confiança no que você está falando.
E seja natural, né? O mais natural possível. O mais natural possível. Esquece ali a câmera. Vê o enquadramento e depois esquece. E depois esquece. E foca ali no que você tá fazendo ali. Exato. Porque eu falo que o fazer natural é a gente transbordar o que a gente está fazendo. Né? Exato, porque aí você fala com propriedade, você fala de você, né, ali tranquilamente. Agora, se você fala, não, mas eu tenho que falar tudo perfeitinho, e aí você vai engessar, você vai parecer um robô falando, e aí não fica, não conecta. Não, aí quebra a credibilidade, né? Porque quando você dá aquele deslize e quebra, assim, o cliente, a pessoa que está na sua frente, ela percebe. Eu falo muito para as alunas também, a gente começa a fazer a unha assim, sabe, dura, com medo, tremendo, e fala baixinho, não pode. Porque a cliente fica com medo de você furar ela com um negócio ali que você tá muito tensa, você tá muito nervosa, então você quebra a tua credibilidade. Você pode estar nervosa, mas finge que não tá. Faz a sonsa com o inimigo. Mantenha calma, engana ele, né? Faça a sonsa com o inimigo. Depois você chora, não tem problema. Ai, meu Deus. Legal, Karina. E aí, você tem alguma história interessante aí, um desafio para contar pra gente, assim, ou qual foi a sua maior dificuldade, assim, que você já passou na vida, assim, que você pensou, vou desistir, ou algo do tipo, ou algo assim que você falou, nossa, isso aqui é um combustível para mim continuar. Continuar. Olha, já passei muito perrengue, muita dificuldade de desistir, já pensei várias vezes, acho que todo mundo na profissão acaba pensando por várias vezes, da gente atender aquela cliente que às vezes não gosta do nosso trabalho, já fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Porque o jogo, né, frente a frente da cliente é um jogo ali de, ela tá te julgando o tempo inteiro. Ela tá te julgando, porque ela tá pagando por aquilo. Ela tem que julgar, ela quer um trabalho bem feito, você tem que entregar algo bem feito. E ela olhar e não gostar, nossa, isso cria uma decepção, assim, tamanha na gente. Muitas vezes você não tem nem tempo de tentar começar de novo e a cliente nem quer que você comece de novo, porque você gastou um tempão ali já, sabe? Caramba. Então, isso cria, assim, aquele negócio de, meu Deus, não é pra mim. Não é pra mim. Mas eu penso assim, se Deus colocou no coração é porque é. Entende? Ele não faz a gente sofrer à toa. Não tem pra quê. Então, se Deus colocou no seu coração, se Deus colocou na sua mente essa ideia, é porque você é capaz. E aí, pra me encorajar, porque às vezes eu me sinto, nossa, assim, derrotada, né? Pisoteada. Aí, quando eu sei que eu tô assim, eu sempre busco mais conhecimento até motivacional mesmo. Acompanhar pessoas que falam sobre que saíram do zero e subiram. Eu acho que... E a gente sempre tem que se desafiar a ir em lugares onde a gente quer estar no futuro. Esses tempos eu fui num evento de empreendedorismo, num lugar muito lindo, lá em Alphaville. Ali você já começa a ver novas possibilidades, você vê que é possível. Vê que as pessoas também saíram de baixo, conseguiram estar ali. E eu me desafio o tempo inteiro. Quando eu acho que eu tô muito assim, nossa... Ai, tá bom, assim, não tô fazendo mais nada, tô procrastinando demais, porque a gente procrastina muito, horrores. Nossa, eu procrastino bastante. Acho que é normal. Bastante. E no dia a dia de hoje, que a gente fica, né, sobrecarregado mentalmente com muita coisa, aí a gente chega em casa e não quer nem existir mais, né? E emenda nisso, nessa procrastinação. Aí a gente tem que mudar o ambiente. Porque aquele ambiente que a gente vai deixando se procrastinar, ele adoece muita gente. Então, aí o meu marido surta comigo. O meu marido, ele é do tipo que ele tem que ter uma segurança muito grande para fazer algo novo, né? Hoje, digamos assim, que ele empreende, mas começou, né, a empreender, mas com um monte de briga lá em casa. Foi um monte de trancos e barrancos. Aí, hoje ele, não, realmente. Mas ele é uma pessoa muito segura, porque também cresceu nesse ambiente, né? E apesar de eu ter crescido nesse ambiente, eu sou a ovelha negra, sabe? Então, eu sempre fui muito na contramão do que as pessoas falavam lá em casa. Então, se eu tô vendo que eu tô no mesmo lugar, que eu não tô crescendo, que não tá dando certo, eu quero ir pra outro lugar, eu quero ver o que os outros estão fazendo lá. Esses dias eu tava falando, vou falar. Era me falar com vergonha. Fui nesse negócio de empreendedorismo aí, um prédio muito chique, muito bonito e tal. Fui tomar um café, né? Fui esperar meu marido sair do evento. Não, pra começar, eles me chamaram, já tava com um cordãozinho assim... Tem tempo? Tô atrasada? Não, né? Não, tem mais um tempo. Me chamaram pra esse evento, já tinham me chamado, mas era longe, investimento. Porque você tem que investir também, você quer crescer? Não existe crescimento sem investir, gente. Você planta pra colher, né?
E aí falei, ai, não tem dinheiro pra ir lá agora, tô meio apertada com umas contas particulares nossas em casa. Eu falei, mas eu vou dar um jeito, eu vou depois. Eu falo pro meu marido, assim, ele fala, mas você vai, sim, né? Vai, espera, vai surgir outra oportunidade. Eu falo, não, eu vou pôr o pé e Deus se vira com o chão. Deus se vira com o chão. Se cair, eu volto, não tem problema. Aí cheguei lá no evento, ela tinha me chamado, ganhei um cordãozinho dourado, assim, já começou que fui passar o meu nome lá no negócio, cheguei no prédio super chique, falei, vim pro evento convidada, ela falou, digita o seu nome aí a moça da recepção, cara fechada, digita o seu nome aí no negócio, um telão desse tamanho, todo chique, tava até com medo de apertar ele, fui lá, digitei o meu CPF, nada, eu falei, ai meu Deus, ela me chamou de convidada, eu não tô pagando pra entrar nesse evento, vim até aqui. Aí ela falou, não, vai aqui que eu vou cadastrar. Cadastrou, fui lá, coloquei, entrou, fui lá em cima, cheguei, tinha outra recepção, um monte de cordãozinho assim de 3 cores, cordão do evento, cordão prata dos mentorados, cordão douradinho, né? Fui lá, dei meu nome, o moço, Karina, com K? Com K. Procura, J, K, L. Não é hoje. Hoje o inimigo realmente acordou abusado. E eu lá, né, esperando. Aí ele foi lá pro final, chamou a moça, falou, não tá o nome dela aqui. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí foi lá pro final, tava uma outra parte, assim, com os nomes aí, escrito assim, e riscado em amarelo. Falei, meu Deus do céu. Ou é muito bom ou é muito ruim, né? Vou fingir a sonsa também. Fiquei lá, ele pegou, aí ele foi lá, catou o cordãozinho dourado, deu pra me sentar lá na frente. Né, por conta de alcance, sim, né? As pessoas convidam por conta de alcance. Eu vou para esses lugares para fazer networking, conhecer gente nova, bater papo. É um lugar atípico para mim, porque é um lugar sofisticado, muito chique. Ainda não tô nesse nível, mas eu quero ter esse contato, entender que é possível, né? E foi ótimo o evento, tudo. No final do evento, segundo dia do evento, final do evento, mandei meu marido me buscar. Aí falei, vou sentar aqui, né, e esperar ele. Saí lá fora, nossa, o vento tava levando até a minha cara, assim, junto. Não dá pra ficar lá fora, tava saindo os cílios já. Aí eu falei, não, eu vou lá dentro, né, mas não tem, era um prédio comercial, então não tem onde você sentar. Tinha um café. Falei, vou sentar lá nesse café, né, e vou tomar alguma coisa ali. Já tinha gastado com alimentação, com tudo, já tava com o orçamento curto, mas falei, vai ser caro, mas vou sentar ali, né. Café de rico não tem preço, não tem cardápio, não tem nada. Você só pede. Pedi um café, almoço expresso, duplo, normal. Aí vi um docinho lá, tava com vontade. Falei, não vou ficar 1h30, porque a gente tava hospedado lá em Guarulhos, o negócio era em Alphaville. Eu não vou esperar 1h30 só com café, né? Peguei um brownie. Ela, todo chique, aquele negócio, né? A gente paga pela apresentação, pelo conforto, né? Por ter aquele glamour. Aí ela chegou com o café lá, todo chique, um pires todo chique, um negócio todo chique, colherzinha chique. O bolinho, assim, um brownie também, muito bonitinho. Eu nem sabia que a calda você tinha que pôr logo, porque depois ela esquenta lá, ela esfria lá dentro, ela não sai mais. Saiu só um pouquinho da calda, porque eu deixei lá, depois esfriou, não saiu mais. E a hora que chegou o café, eu vi um negocinho branquinho, assim, quadradinho do lado, e eu falei, que é isso? Que será que é isso? Cutuquei ele com a colherzinha. Cutuquei ele assim com a colherzinha prateadinha lá, bonitinha, linda. Era durinho. Falei, não sei o que é isso. Falei, imaginei, deve ser um torrão de açúcar. Porque eu pedi um café, né? É o que eu imaginaria. Mas eu falei, mas tinha açúcar ali em cima da mesa. Eu falei, mas, né? Eu pedi, então ela me trouxe pra facilitar, pra não ter que abrir aquilo, né? Falei, gente, chique deve ser assim. Aí eu peguei o negócio e joguei lá dentro. O café até espirrou assim pra cima. Nossa! Ai, gente, tá. Joguei lá, né? E fui mexendo, tacando a caldinha, tentando tirar a calda do meu brownie, né? Fingindo que não tava passando vergonha. E mexendo o negócio lá com aquela colherzinha chique, o negócio não derretia. Fui tomar, tava amargo. E eu não tomo cafezinho, tava amargo. Falei, gente, mas não é possível. E ele não era tão branco, ele era um branco meio amareladinho. Falei, deve ser açúcar orgânico, né? Açúcar de gente chique, sei lá, que não faz tão mal. E o negócio não derretia, não era um biscoito. Quem pediu biscoito? Botou o biscoito no café. E depois que tomei o café, eu falei, não posso entregar o pires com esse biscoito aí dentro, gente, que a mulher vai falar, por que ela tacou aqui e largou? Tive que comer o biscoito. E aí eu vi que realmente eu preciso refinar o meu comportamento, o meu ambiente, mas já foi uma experiência que valeu muito a pena. Então a gente tem que se desafiar, passar umas vergonhas, às vezes ter história para contar engraçada, né? Mas se desafiar, você tem que estar nesse nível de entender que aquilo não era
de chegar um café chique pra você e você entender que aquilo era um biscoito, você precisa estar um nível acima, então é lá que eu quero estar, é pra lá que eu vou. Exatamente, mas isso é muito bom. É bom que depois tem história pra contar, né? Nossa, tô dando isso até hoje. Ai, que vergonha, gente. Mas na próxima, eu já sei. Vou chegar lá, comer o meu biscoitinho, parecendo, né? Ambiente muda a mente. Muito bom. Ô, Karina, bom, é sobre isso, então. Eu realmente acredito que se a gente quer algo diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Exato, Então, eu tô sempre buscando fazer algo diferente, porque eu sei que se eu tô fazendo algo diferente, só vai ter resultado que eu nunca tive, porque eu tô fazendo algo que eu nunca fiz, Exato. né? Foi muito bom ter você aqui. Agradeço. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço muito. Foi um prazer esse bate-papo aqui, que seja muito produtivo, né? E você que ficou com a gente até o final, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa aquele like aí e compartilha com mais quem possa interessar esse conteúdo. Muito obrigado. Obrigada, gente.